Manhã, quinta-feira, 16 de abril, quinta-feira da oitava da Páscoa. Feliz Páscoa! Quero convidar você para refletirmos juntos o Evangelho desse dia. Quero convidar você a dar uma olhadinha aqui no nosso canal. Tem aí os vídeos da novena da misericórdia. Todos os dias, 6h15 da tarde, tem o programa Hora da Graça. E essa semana, às 20 horas, ao vivo, a Santa Missa dessa semana da oitava da Páscoa, para a gente fazer ecoar por 8 dias a alegria e a força da ressurreição na vida de todos nós. Vamos refletir um pouquinho o Evangelho de hoje? Lucas 24, do 35 ao 48, diz assim: Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados para todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas disso tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, estamos na oitava da Páscoa. A Páscoa é tão grande, tão bonita, tão forte, que não cabe num dia só. Vai até o Domingo da Misericórdia. É uma grande Páscoa essa semana. E nessa oitava da Páscoa, sempre a primeira leitura, que nem sempre o padre vai comentar aqui por questão de tempo, sempre é Atos dos Apóstolos, a pregação de Pedro. O querigma, primeiro anúncio de Pedro, falando do ressuscitado. E sempre os evangelhos são os relatos das aparições de Jesus ressuscitado. O padre já explicou aqui essa semana, né? Ressurreição não é a capacidade de ficar aparecendo depois de morto, isso é aparição, né? Mesmo que Jesus nunca tivesse sido visto, ressuscitado, ele está. Essa série de aparições de Jesus, de manifestações do ressuscitado, é para ressuscitar a fé dos discípulos. E nós estamos aqui acompanhando durante essa semana e percebendo na vida dos discípulos, para perceber nas nossas, a nossa dificuldade, né, de reconhecer Jesus ressuscitado. E você viu que ontem, quarta-feira, eu fiquei meio brabo aqui, né? Porque padre é pai e às vezes tem que pegar a cinta, né? Então, nossa, o padre pegou pesado ontem. Faz parte, filho. Bate, assopra, tá tudo certo. Pai bate, dá tapa, bota de castigo, pega no colo, dá presente, reza sermão, dá ovo de Páscoa. Para mim tá tudo certo. Aí no Evangelho de hoje, a gente vê que nós somos capazes de termos ainda mais dificuldades com Jesus e com as coisas, né? Então, ó, o Evangelho de hoje é a sequência do de ontem, os discípulos de Emaús, lembra? Não estava ardendo o nosso coração quando ele explicava a Escritura? Nós o reconhecemos no partir do pão? Então eles correm, voltam para Jerusalém para contar isso para os outros. Estão eles lá contando então. Ó, acabaram de ter uma experiência lá em casa com Jesus, em Emaús. Certo? Quem está ouvindo disse assim, é verdade, ele apareceu a Simão Pedro. Tá todo mundo de acordo que Jesus está ressuscitado. Beleza, vamos lá. Então eles estão juntos conversando. Ainda estavam falando, né? Quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Um dos dons do ressuscitado, um dos sinais de que Jesus chegou em algum lugar, chegou no meu hoje, no meu agora, é paz. Não é que o mundo muda. Eu entro em paz. Não é que eu fico bobo
e não entendo mais a gravidade dessa doença, o tamanho dessa dívida, o pecado de quem eu amo. Não, mas é paz. A paz esteja convosco. E aí então eles estavam dizendo, é verdade, ressuscitou, apareceu para Pedro. Não, inclusive a gente viu. Eles todos, ao invés de abraçar Jesus, devolver a paz, não sei. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Aqui está, queridos, a ressurreição da carne que nós professamos. Deixa o Padre dar uma breve catequese aqui para você. Quando a gente morre, nossa alma se separa do nosso corpo. No momento em que a gente morre, nós vamos ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Certo? Tem gente, não é pouca, vai para o inferno. Tem gente, e é muito pouca, vai direto para o céu. E tem gente, e é muita gente, que vai para o purgatório. O purgatório só tem uma porta de saída. Quando você abre ela, o dia que Deus abrir a porta do nosso purgatório, nós vamos dar de cara com um Deus no céu. No purgatório não se vai ao inferno. Todo mundo que está no purgatório já está salvo, mas está purgando as imperfeiçõezinhas dessa vida para entrar diante de Deus, do Santo dos Santos, como diz São Paulo, sem santidade ninguém verá Deus. Então você pensa aí, você e eu, se a gente morrer hoje, nós vamos direto para o céu? Nós somos santos? Somos salvos, mas não estamos santos. Então essa é a realidade do purgatório. Muito bem, então hoje tem gente no inferno, hoje tem gente no purgatório, as almas benditas do purgatório, e tem gente no céu, os santos. Qual é o seu santo de devoção? Eu, São Maximiliano Maria Kolbe, Santa Teresa d'Ávila, pensem no seu, São Francisco de Assis, São Padre Pio, eles estão no céu, mas lá eles não têm um corpo. Nós rezamos, creio na ressurreição da carne. O último dia, quando ele virá glorioso, todos ressuscitaremos, quem está no céu, quem estiver vivo, com um corpo glorioso. Como é que é isso? Difícil de saber, só vivendo e ninguém nunca viveu. Por quê? Você viu aqui, ó, a dificuldade de reconhecer Jesus parece fantasma. Quer dizer, o corpo glorioso é a pessoa, mas é muito diferente disso aqui que o humano é acostumado a ver, saber e reconhecer. Muito bem, fechando esse parênteses então. Eles ficam assustados e cheios de medo e não reconhecem que é Jesus no primeiro momento. Jesus diz, versículo 38, você tem uma caneta verde aí? Por que estáis preocupados? Eu vou grifar. E por que tendes dúvidas no coração? Será que Jesus hoje, amigo, amiga, filho e filha, não está perguntando isso para você e para mim? Por que você anda preocupado? Por que essas dúvidas no coração? Por que você está assim? E aí Jesus diz, vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo, tocar em mim. Fantasma não tem carne, nem osso, como é que vocês estão vendo que eu tenho? E Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvida? Ou seja, Jesus está dizendo, vocês têm o suficiente para ter fé. Por que ainda não têm fé? Talvez algum de nós temos que rezar esse versículo hoje. E dizendo isso, Jesus mostra as mãos e os pés. Agora vem. Por que não acreditaram? Susto e medo. E agora? Mas eles ainda não podiam acreditar, versículo 41, porque estavam muito alegres e surpresos. Agora não acredita porque estava com medo, agora porque está alegre. 8 ou 80, é uma bipolaridade espiritual, desculpa dizer assim, né? Então Jesus diz, com toda a paciência do mundo, tendes alguma coisa para comer? Deram para ele um peixe assado e ele come na frente deles. Percebe o que é o corpo glorioso? Um corpo que atravessa a parede, mas que come um peixe. Ué, não sei, meu irmão, só ressuscitando para saber. Vamos fazer por merecer a nossa ressurreição, né? Depois disso, disse-lhes então, olha, são essas as coisas que eu falei quando ainda estava convosco. É o Jesus que faz os discípulos relembrar. A palavra de Deus, a oração, tem esse poder de puxar lá na memória, né? Ó, era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés e os profetas. Você não quer grifar isso para um dia você rezar? Era e é preciso que se cumpra tudo que está escrito sobre mim. Filho, filha, você e eu temos o nome de cristão, outro Cristo. Não é então só sobre Jesus que é preciso que se cumpra tudo que está escrito, sobre você e sobre mim. O que está escrito sobre você? O que a Bíblia fala sobre você? O que a palavra de Deus fala sobre você? Você sabe? É preciso saber. E é preciso que a gente deseje isso, que se cumpra em mim tudo que está escrito sobre mim. Que se cumpra em mim e que aconteça comigo todos os desígnios de Deus a meu respeito.
E para que tudo se cumprisse a respeito de Jesus, Jesus não fugiu da cruz. Você quer que se cumpra a seu respeito tudo que Deus escreveu? Quer? Claro que quer. Então, passe pela cruz. Não tem como tudo se cumprir se nesse tudo não tiver a parte chamada cruz. Não é possível que se cumpra a meu respeito tudo que Deus escreveu se eu abrir mão da parte chamada cruz. A cruz não é tudo, mas ela é uma parte do tudo. E se eu jogo fora essa parte, o tudo não se cumpre. E aí então, maravilhoso para a gente rezar isso aqui em versículo 45, com a caneta. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Já coloca a mão na cabeça, de verdade, minha gente, não é piada não. Senhor, abre a minha inteligência, Jesus. Senhor Jesus, abre a minha inteligência, o meu espírito, o meu saber para compreender a Tua Escritura. Peça isso, filho, peça agora, peça. Senhor, abre a minha inteligência para entender as Escrituras. Jesus abriu a inteligência. O que eu aprendo aqui, você também? A inteligência necessária para entender com profundidade a palavra, meus irmãos. Ela não é uma inteligência só humana, ela é um dom de Deus, ela é um dom do alto. A gente tem que pedir isso. Abre a minha inteligência. É por isso que a gente vê gente tão estudada, às vezes até dentro da igreja, a respeito de coisas de igreja e Bíblia, que não entende muito, não. E é por isso que a gente vê gente tão pouco letrada, às vezes, entendendo tanto da Escritura. Porque há um entendimento que está no nível do dom, da fé. E é para quem pede, é para quem deseja, é para quem se abre. Eu tenho certeza que Deus está se agradando de você, que arrumou uma caneta marca-texto e está dando um jeito de grifar, de olhar e de fazer uma prece a respeito do que entendeu. Deus está vendo a tua abertura. E é sobre essa abertura que Ele derrama esse dom, o dom da ciência, do entendimento, da sabedoria. Entender a Escritura no nível de Cristo, da fé. Ele abriu a inteligência dos discípulos. Abre a minha também, Senhor, para entender as Escrituras. E aí então, o que é que nós precisamos entender hoje a respeito das Escrituras? O sofrimento faz parte, a ressurreição acontecerá, e no seu nome serão, olha lá, anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Na palavra de Deus está sempre e toda vez um grande apelo de conversão e sempre uma promessa de perdão para aquilo que eu entendi que tenho que me converter. Sempre que a palavra de Deus me leva a enxergar um pecado meu, eu não tenho que me desesperar. Porque se Deus me mostra o meu pecado, automaticamente Ele já está me mostrando o seu perdão. E aí o que mais? Jesus diz, vós sereis testemunhas de tudo isso. Vamos lá? Vós sereis testemunhas de tudo isso, Senhor Jesus. Eu quero ser testemunha de tudo isso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.